Olá, eu sou a Ana Jamarino, da equipe de Desenvolvimento e Valorização de Pessoas, e nós estamos aqui para falar sobre a avaliação de desempenho. Em 2014, esse processo será para todos os colaboradores, 100% serão avaliados. Então, essa orientação é exclusiva para os líderes, lembrando que a Beraca tem esse processo de avaliação e ela valoriza o desenvolvimento das pessoas. A avaliação é um processo de acompanhamento de resultado de pessoas para se obter resultados da empresa. Ela alinha os objetivos de negócios e também o desenvolvimento de cada colaborador, por isso que inclui um feedback constante. Por que é importante avaliar? Para identificar pontos fortes, necessidade de desenvolvimento, estimular a comunicação entre o líder e a sua equipe, informar como o desempenho está sendo percebido e também estimular o desenvolvimento de cada pessoa. Para isso, é importante estabelecer estratégias de desenvolvimento nas unidades, nas equipes e nas áreas para que a empresa consiga atender novos negócios. O objetivo da avaliação, então, é conversar, é ter um diálogo sobre o desempenho, esclarecendo expectativas, reconhecendo colaboradores, identificando oportunidades de desenvolvimento e dando feedback sobre o desempenho, sobre aquilo que está bom e aquilo que precisa melhorar. É responsabilidade do líder dar a direção, alinhar a equipe, esclarecer as responsabilidades, acompanhar e orientar as tarefas, dar o feedback, ter uma comunicação constante com a sua equipe, informando o que a empresa espera, o que a empresa está realizando e também fazer essa avaliação atribuindo notas, conduzindo a entrevista de desempenho. Por outro lado, é responsabilidade do liderado o comprometimento com o trabalho, cumprir as suas responsabilidades, participar ativamente no processo de avaliação de desempenho e comunicar-se com o seu avaliador, buscando esclarecimentos sobre o seu trabalho, demonstrando interesse em seu desenvolvimento e solicitando e aceitando também o feedback. O avaliar envolve o chá do desempenho, a árvore da competência e o feedback. São esses três pilares importantes que eu quero colocar para vocês. Por exemplo, o chá do desempenho, ele está ligado ao conhecimento, às habilidades e às atitudes. Conhecimento é aquilo que você adquire na escola, num curso mais formal ou na prática da vida mesmo, experiências. E as habilidades são aquelas experiências que você tem, a capacidade que você tem de executar coisas, né? E essas atitudes é a sua maneira de ser, o seu modo de proceder. Não adianta a gente ter um conhecimento adequado, uma formação escolar muito boa, se eu não tenho habilidade para colocar esse conhecimento em prática. Mas se eu também não tiver atitude com relação às pessoas, com relação à iniciativa, proatividade, eu não consigo demonstrar esse desempenho. Então, a avaliação do desempenho, ela vai considerar os conhecimentos que você tem, as habilidades que você demonstra e as atitudes que você tem também. Um outro pilar importante é a árvore da competência, trabalhando com o potencial que está na raiz, as competências que estão no tronco, no caule da árvore e as folhas e os frutos que são o desempenho observável, o resultado, aquilo que é entregue. O potencial, ele é a capacidade que a pessoa tem para vir a desempenhar tarefas e funções num tempo futuro. Então, está ali, está na raiz, está escondido ainda vai aparecer. Já a competência está demonstrada, está no caule, ele tem. Então, é aquilo que a pessoa já sabe, demonstra. E as pessoas têm diferentes competências. Já o desempenho está lá na raiz, lá na árvore, lá nas folhas, nos frutos, né? O que aparece, né? É o resultado visível. Então, o desempenho vai ser uma consequência. A avaliação, ela é baseada naquilo que é entregue, no resultado, é naquilo que aparece na árvore. Um outro pilar importante da avaliação é o feedback. O feedback é a ferramenta mais valiosa para reforçar e realinhar no desempenho. Então, ela ajuda a refletir como num espelho aquilo que a pessoa é e precisa tomar conhecimento de como ela age. O feedback, portanto, é um processo de comunicação e interação entre pessoas, é um diálogo de ajuda e estímulo para mudanças ou para adquirir novos comportamentos
O feedback serve como um espelho para mostrar impactos e consequências de atitudes ou ações que alguém tenha, e ele ajuda a dar informações sobre fatos e dados observados no dia a dia para um aperfeiçoamento futuro. Aquilo que eu vejo hoje que não está bom e que eu posso ajudar o outro a melhorar. O feedback, ele é importante para que as pessoas saibam como elas estão se saindo. E ele é composto por 3 palavras: o padrão, o comportamento e o impacto. Nós chamamos de feedback PCI. Padrão, o que a pessoa, o que se espera que ela faça? Qual é o padrão? O que é esperado daquela função, né? Pontualidade, uso de equipamentos de segurança, rotinas de trabalho. Qual o comportamento que a pessoa tem? É isso que vai ser avaliado. Como ela tem feito? Ela está atendendo esse padrão? Está superando? Está atingindo? Não está atendendo, né? E qual o impacto? Qual o impacto das ações dela? O que acontece quando ela não atende esse padrão? Então, PCI é o formato ideal do feedback. O que é importante nós considerarmos na hora de dar feedback, especialmente para o líder? É importante considerar quais ações foram realizadas por aquela pessoa, que observações foram feitas e que fatos existem. Ela deve responder a perguntas: o que foi feito, onde foi feito, quando foi feito, qual o impacto dessa ação, qual o impacto ou consequência e que padrão era esperado. Isso faz parte do feedback no padrão PCI. Algumas regras para o feedback: ele é descritivo e não avaliativo, ele é específico e não genérico ou vago, ele é focado em coisas que estão ao alcance e controle da pessoa, ele tem hora e ambiente apropriados, ele é adequado às necessidades de desenvolvimento e não é um monólogo. Então essas são regras que o líder deve atender e perceber, né? Dar e receber feedback. Exercita o ouvir ativamente. Estabeleça o diálogo, faça uma comunicação de 2 vias, pare, ouça, entenda, reflita e sinta, depois responda. O bom ouvinte colhe enquanto o que fala semeia. Então é uma troca. Um fala e o outro ouve. Depois você tem que perceber o que o outro precisa falar. As pessoas só conseguem mudar quando elas recebem feedbacks honestos e principalmente feedbacks específicos de seus líderes. É aí que elas conseguem compreender que é importante e por que é importante elas mudarem. Para receber feedback é importante que você reconheça como o seu desempenho está sendo percebido e como está afetando outras pessoas na organização. Busque fatos e dados. Agora eu vou falar de 4 passos para você poder receber bem um feedback. O primeiro é buscar detalhes e informações. O segundo é repetir com as suas próprias palavras para ver se você compreendeu bem o que foi dito. Nós chamamos isso de parafrasear. Deixa eu ver se eu entendi o que você falou, né? 3, pedir sugestões para suas ações futuras. Como é que eu deveria agir? O que você me sugere? Como eu posso melhorar, né? O 4 é agradecer pelo feedback e assumir compromisso de mudança se for o caso. Algumas dicas para os líderes a respeito do feedback. Não faça julgamentos, nem indique culpados, mas busque oportunidades de desenvolvimento. Mantenha o foco na questão central usando palavras-chave. Seja um bom ouvinte, saiba lidar com as reações. As reações podem ser inesperadas, então fique atento, veja como a pessoa está se comportando, como ela olha para você, como ela se gesticula, como ela responde. Tente entender o que está sendo transmitido antes de responder, justificar ou contra-argumentar. Repita com as suas próprias palavras para garantir o entendimento do que foi dito. Agora eu vou falar a respeito de ética no feedback. Vou falar de verdade e amor no feedback. Dentro da organização mesmo, o amor como respeito, como consideração, como relacionamento. Quando eu uso feedback falando a verdade, mas considerando o outro, eu posso usar feedback descrevendo, sugerindo, ajudando o outro a mudar. Por outro lado, se eu uso a verdade sem amor, falando de qualquer jeito, não considerando o outro, eu posso estar ferindo, ofendendo, criticando.
Se eu às vezes uso do amor por consideração, por respeito ou até por relacionamento com alguém, eu às vezes não tenho coragem de falar a ele a verdade. Eu posso estar manobrando, super protegendo, iludindo, deixando de mostrar uma oportunidade de melhoria para ele. E o último quadrante fala sobre desamor e mentira, que é manipulação, calúnia, corromper. Isso não é uma prática comum nas organizações e muito menos em nossa empresa. Eu queria lembrar para vocês que as avaliações nesse ano, são compostas de um formulário de autoavaliação e um formulário de avaliação. A autoavaliação ela é feita pelo colaborador e ele deve se juntar numa reunião que nós vamos chamar de entrevista de desempenho e o líder já fez a avaliação dele. Cada um chega com a sua avaliação pronta e juntos eles vão completar o que foi consensado, o que foi combinado a respeito dos resultados. Lembrando sempre que cabe ao líder a prerrogativa da última palavra, sem dúvida. No entanto, o liderado ele pode colocar com as suas próprias palavras aquilo que ele não concordou em relação aos resultados, às notas que foram dadas para ele. Esses formulários juntos vão para a área de desenvolvimento e valorização de pessoas e nós vamos compor um relatório para cada unidade mostrando quais são os resultados, quais são as competências que estão mais críticas naquela unidade para que a gente possa planejar ações futuras. Os formulários deste ano estão divididos em verde para o operacional, azul para o administrativo e laranja para a liderança. Todos os colaboradores serão avaliados, portanto, líderes, façam seu planejamento para compor uma entrevista, uma reunião com cada colaborador até o dia 15, logo após o encerramento da Copa do Mundo, 15 de julho de 2014. Nós vamos estar à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer suporte, qualquer dificuldade que vocês tenham, nós estamos à disposição para ajudar vocês. Desejamos boa sorte, esse é um processo importante e nós costumamos dizer que só o esforço não leva ninguém ao sucesso. Porém, o sucesso ele vem de um esforço na direção certa e nós precisamos descobrir essa direção. A avaliação é uma forma de você ajudar a sua liderança a dar um rumo para as equipes de trabalho, ao mesmo tempo que você, como líder, em relação à sua equipe, você dá uma direção também a eles. Boa sorte no seu trabalho. Obrigada.